Quando se fala de estrangeiro, fala-se de outra nação, forasteiro. Essa palavra forasteiro é interessante, né? Então é de outro lugar, de outra nação, de outra cultura, de outros costumes. Então quando se fala de estrangeiro, porque não está dentro da linhagem estabelecida por Deus, ou dentro da promessa feita aos judeus. Por isso que ele falou uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Nós vamos aprender muito a respeito desse centurião, que é um centurião que dava-se conta de 6 soldados da corte chamada italiana. Chamada italiana, por quê? Porque aqueles soldados ali foram recrutados da Itália. Não eram soldados romanos ali, da própria província ou do próprio império, mas eram homens recrutados, não homens que eram trazidos de algumas invasões para que viessem servir a Roma ou servir o Império Romano. Tá bom? Então esse nome italiano, corpo italiano, é justamente por causa disso, porque são soldados até, se você parar para pensar, vão ser homens selecionados, soldados selecionados. Sabe o que eu quero dizer para nós essa manhã? É que nós fomos selecionados pelo Senhor. Fomos trazidos por Deus, escolhidos por Ele, para fazer aquilo que Ele nos ordena fazer, que é alcançar todas as nações dessa terra. Muito bem. Irmãos, a introdução aí, nós vamos ver o seguinte. Vamos lá. Nesta semana, estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro, aleluia, o apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Atos capítulo 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrem fé na pessoa do seu bendito Filho Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam todo o Espírito da mesma forma que os judeus do Pentecostes. Irmãos, nós vamos ver no decorrer da lição que essa palavra, com certeza os irmãos já ouviram algumas vezes, que o Senhor Ele não faz exceção de pessoas. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, é que todos reconheçam a sua soberania, a sua bondade, a sua longanimidade. O Senhor Ele tem prazer em ouvir alguém dizer assim: olha, Senhor, olha para mim, Senhor, porque eu quero te adorar, eu quero te exaltar, ainda que eu não faça parte, Senhor, da promessa feita ao teu povo, aos judeus, mas o Senhor entregou o teu Filho para todo mundo, né? Então, se você parar para pensar que o que Jesus fez por nós, por este mundo, não foi só pelos judeus, não foi só pelos israelitas, foi por todo mundo, foi pelo planeta Terra inteiro, pois até mesmo o planeta Terra foi criado por Deus. No princípio, a Terra era sem forma e vazia, e Deus fez todas as coisas. Então Deus não vai fazer um planeta Terra para habitar só. Na verdade, aleluia, na verdade, o que Deus queria, o que Deus quer e deseja, é que todos nós sejamos um povo só. Um povo só. Né? Ah, mas e ali os costumes, irmão Fábio? E as culturas, não tem problema, adorar um Deus só. Em questão da cultura dele não tem problema. Em questão dos costumes dele não é um problema para Deus, nem para nós pode ser. Tanto é que se eu sair daqui para ir lá para os Estados Unidos, eu tenho que aprender a cultura deles e também aprender o idioma. Se eu não souber o idioma, eu tenho que procurar um intérprete, mas eu tenho que entender a cultura deles. Algumas igrejas evangélicas dos Estados Unidos, eles fazem culto no escuro, e que eu achei um absurdo. Eu falei, meu Deus do céu, alguém me chamou a atenção porque eu estou orando
né? Aí eu falei, olha que interessante, eu fui saber, se você sair para Portugal, a cultura é diferente, e outras nações. Então Deus não está preocupado com a nossa cultura, com a cultura, Ele está preocupado em salvar. Ele quer povoar o céu, Ele quer povoar o céu com todos aqueles que aceitam Jesus, aceitam o Filho dele, e fazem menção do que foi feito na cruz. Essa lição vai nos mostrar que o tema da lição, a palavra-chave é aceitação. Eu troquei essa aceitação por não fazer exceção. Se Deus não faz exceção, o povo dele também não pode fazer exceção. Nós que somos crentes na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que parar. Se nós fazemos alguma coisa, ou se nós temos algum tipo de preconceito, temos que jogar esse preconceito por terra. Né? Por exemplo, a Jean sabe, eu tive um casamento de um haitiano. Gente, com todo respeito, o casamento dos haitianos é mais bonito do que o casamento brasileiro. Que linda festa! Que linda! As meninas, as moças ainda dançando e festejando. Então são culturas. Aí o culto da igreja deles, irmãos, com todo respeito, eu gostei muito mais do que o nosso. Não estou dizendo que o nosso é ruim. Não é isso. É que a cultura deles é diferente da nossa. E alguém passa em frente da igreja e critica. Mas não entende, não procura saber muito meu, como eu gosto de história. Eu procurei saber um pouquinho da cultura dos haitianos. São um povo muito sofrido, e muitas das vezes alguns têm muito mais deuses, né? Acreditam muito mais em outros deuses, são enoteístas. O que significa enoteístas? Eles acreditam que existe um Deus maior, sim, mas que existem deuses menores. E essa palavra enoteísta significa isso. Eu espero que eu esteja pronunciando corretamente essa palavra. Então, irmão, nós vamos adentrar nessa lição, compreendendo, colocando em nossos corações que nós não vamos fazer exceção de pessoas, de nação alguma, de língua alguma, não é mesmo? E vamos fazer aquilo que o Senhor nos ensina e nos ordena fazer, e vamos fazer com ênfase na salvação em Cristo Jesus Cristo. Presidente Nilson, lê para mim, por gentileza, aí o primeiro tópico, a revelação de Deus aos gentios, a visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus, Atos 10, versículo 3. Não é incomum nas páginas das Escrituras Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta de seu propósito, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Atos 10, versículo 2. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz, e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo. E como fazia? Não sendo a pregação do Evangelho missão para o anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isto. Atos 10, versículo 22. Irmãos, para um judeu, um gentil, fazer as mesmas coisas que eles estão fazendo é visto com estranheza. É claro que se você for lá em Israel, pode orar. Hoje em dia tem muita diferença, mas nesta época aqui, um gentil, um romano ia por cima, porque Roma oprimia Jerusalém. Aí um gentil vai lá e começa a acreditar no mesmo Deus que os hebreus acreditavam. Aos olhos dos judeus, aos olhos daqueles que se destinaram a promessa do Senhor, já era complicado. E aí, por cima, um centurião a serviço de Roma, assim, nós vamos aceitar isso aqui não, né? São imundos, são impuros. Olha só que interessante, né? No decorrer da lição nós vamos perceber aí que Deus deu uma visão para Pedro, né? E nesta visão, no decorrer da lição, no decorrer do que está escrito na Bíblia, a gente vai entender que Pedro compreendeu o que era tudo aquilo que Deus queria mostrá-lo. Deus chegou a falar para eles: não se faça impuro aquilo que eu purifiquei, né? Então, se Jesus, que de braços abertos, é crucificado de braços abertos, eu costumo dizer isso sempre, parece uma coisa muito tão simples e talvez muito sem sentido,
Mas Jesus nos chegou de braços abertos para toda a terra, para todos. Tanto é que ele olhou para o alto e falou: Senhor, perdoa, não sabem o que fazem. Não sabem. Eu quero acreditar que, Senhor, o amor de Deus foi tão grande para conosco, com todo o planeta Terra, com todas as nações da Terra, que se Deus falou assim, engraçado, vou perdoar o meu filho, né? Está pedindo, um pedido singelo, dizendo que não sabia, mas os escribas fariseus, eles conheciam a palavra melhor do que qualquer um que nascesse em Judá, pois eles estavam ali, diante da lei, sabiam quem era Deus, sabiam quais são as profecias dos profetas antes deles, e mesmo assim crucificaram Jesus. Mas eu achei na Bíblia, no livro, que realmente isso poderia acontecer, mesmo que Judas não traísse Jesus, isso ia acontecer. Então não foi fácil, para ninguém não foi fácil, para nós, fácil para nós, também não foi fácil para Deus, não é mesmo? Então, irmãos, ver um gentil, clamando ao mesmo Deus e não fazendo da mesma maneira, já era visto como impuro. Agora veja bem, Cornélio era um gentil, ou seja, não fazia parte do povo judeu, era visto como um pecador, impuro. Isso está no livro de Atos, Gálatas 2,15, os irmãos leram. Ele era um romano, um enoteísta. Acabei de falar essa palavra para os irmãos, eu já expliquei. Por que eu coloquei essa palavra aqui, enoteísta? Vou explicar mais uma vez. Ou seja, Cornélio deu ênfase ao Deus maior, mas em Roma há outros deuses. Então eles acreditavam que existem deuses menores. Nós que somos crentes na pessoa de Jesus Cristo, acreditamos em um só Deus, somos monoteístas, né? Mas tem politeístas também, que acreditam em vários deuses, ou até desfazem o Deus maior, o nosso Senhor, né? Então fica gravado na mente dos irmãos ali, ó. Ou seja, acreditavam que existia um só Deus maior, mas também acreditavam que existiam deuses menores, irmãos. Olha só, vem que confusão na cabeça de um ser humano, quando ele começa a acreditar, não, é o seguinte: Deus existe, mas eu posso clamar outro aqui que está mais próximo de mim. Acreditar que existe um Deus menor para ajudar. Com todo respeito, irmão, Deus nos escolheu. O Senhor, não foi nós que escolhemos o Senhor nos escolheu. Mas cá para nós, eu não preciso para nada, não. Você fala assim, você não quer, eu coloco o outro. Né? Agora, eu tenho que acreditar que a mente da pessoa, psicologicamente ou emocionalmente até, faz uma confusão na cabeça. Que Deus que eu devo adorar mais? Né? Então é por isso que a lição vai dizer que pregação não foi estabelecida pelos anjos. Por isso que o anjo mandou que fosse a casa de Pedro. Por quê? Porque senão Deus vai falar: vai lá, anjo, ó, prega o meu evangelho. Eu estou ordenando, vai lá. Deus, e outra coisa, nós vamos ver no decorrer da lição que Deus não vai tirar a autoridade do Espírito Santo. Porque se Ele dá ordem aos anjos para pregar, por que o Senhor permitiria que o Espírito Santo viesse? Não é mesmo? Então fica essa questão, nós devemos saber que pregação do Evangelho foi dada essa ordem a nós, que somos crentes na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso para nós é muito importante, isso para nós é muito bom, é muito alegre saber disso, porque até os anjos vão nos servir. Né? Talvez eu esteja sendo equivocado aqui, ou talvez não também, mas eu creio que sim, até os anjos nos servem. O Senhor, mas o que tem escrito no livro de Salmo 91? E aos anjos a teu respeito, para te mandar em todos os teus caminhos, para que não tropeces em pedra. Ou seja, então, Deus dá ordem a eles para que eles viessem a nos servir. Então é por esse motivo que o anjo manda que ele vai até Pedro, chamar Pedro. Porque o anjo podia pregar o evangelho agora. Na minha concepção, eu acredito que se Deus falava assim: ó, anjo, vai lá e prega para Cornélio. Vai lá e prega, porque o meu evangelho necessita ser pregado. E o apóstolo Paulo está lá do outro lado da cidade, o apóstolo Pedro. Então faz o serviço aí e depois fala para ele ir lá se unir com Pedro, se unir com os demais discípulos. Então esta missão de levar o evangelho é para nós, para a igreja do Senhor. Amém? Está tudo bem, meus amados? Alguém quer fazer algum comentário? Posso, professor? Pode, fique à vontade. Não, pode tocar, professor. Estava meditando aí na história de Cornélio. Vou lançar um
comentário aqui que talvez possa surgir como uma espécie de polêmica. Cornélio ainda não havia tido um encontro assim real com o Espírito Santo, um encontro profundo com Deus, uma experiência com a salvação. A Bíblia destaca que ele era um homem religioso, um homem que temia a Deus, que confiava no Senhor, e faltava essa experiência, né? E isso nos mostra que existem muitas pessoas, irmãos. Alguém costuma dizer que quando a gente chegar lá no céu, a gente vai ter muitas surpresas no que diz respeito a quem a gente pensou que não estaria lá, de repente você pode encontrar com ele lá e vice-versa. Mas cadê fulano que até agora não encontrei ele aqui? Ele era tão espiritual. E o que eu estou falando isso aí? Porque esse homem aí era um religioso que estava faltando pouca coisa para ter uma experiência mais profunda com Deus. E existem muitas pessoas, irmãos, que não são assim, idólatras, mas buscam o Senhor do jeito dele, mas ele busca o Senhor, vamos supor, não é idólatra. Falta um encontro real com, assim, igual esse homem teve, mas adora o Senhor porque reconhece que Deus existe, que criou os céus e a terra. Então pode ser que lá no céu a gente tenha algumas surpresas, de repente encontrar pessoas que não tiveram um acesso tão profundo à Bíblia Sagrada igual nós tivemos, mas de alguma forma adoraram a Deus sem praticar a idolatria. Eu não sei se os irmãos entenderam o meu ponto de vista, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes a gente pensa que todo mundo que está lá dentro da Igreja Católica está condenado, porque está praticando idolatria. Mas às vezes nem todo mundo que está lá realmente se curva diante de imagem de escultura. Às vezes tem gente que está lá, tipo um cego, tateando, tentando descobrir se ali existe a verdade. Aí muitos, quando são iluminados pelo entendimento de não se prostrar diante da idolatria, às vezes continuam lá, mas querem sair, ou não. Hoje, qual é o entendimento dos irmãos? Muita coisa também tem que haver com a pessoa, né? Porque o meu marido, ele não era idólatra, ele era aquele católico mesmo. Mas ele era um homem que nunca viu um enterro lá naquele lugar tão grande, tantas pessoas. Um homem que nunca traiu a esposa, um homem que era maravilhoso no lar e muito bem conhecido. Eu vou dar um exemplo bem rápido. Lá tem muito marginal, e ele lá na rodoviária, responsável pelas bagagens lá, e o bandido chegou, ele falou, não vai dar outra, esse bandido vai me roubar. E falou assim, guarda essa mala. Aí depois foi o outro, falou, não dá mala. Aí ele falou, não. E ele era assim, ele pegava o dinheiro dele, pagou, não xingava. Chegava em casa, a gente fala, por que ele tá? Não falava assim, não, mas não, vagabundo, não. Ele falava, tudo ele falava, ele foi um homem maravilhoso, dançava, nossa, assim, fazia dele lá, ele dançava com todo mundo, queria, mas foi uma pessoa que deixou uma lembrança tremenda para todo mundo. Nunca soube se chegasse por terminar na casa dele, e o que ele tivesse para comer, ele compartilhava. Não vou repartir, compartilhava, não fechava a cara, sabe? Era um homem, nossa, então não é só religião, é a pessoa, é o tipo da pessoa. Às vezes está aqui, tem um filme, estou terminando também, fala assim, não sei o que lá, covarde. O cara era da igreja, o outro era isso aqui. Eu sei que no final ele tomou a mulher do outro, e o beleza da igreja era esse aqui. Então toma cuidado com esse negócio. Não é porque está na igreja que acha que não é isso não. A Melina está Meus irmãos, dando chicote aí. O presidente Milson acabou de falar, a irmã. Mas é o seguinte, tem pessoas que amam a Deus. Ama. Só não tem essa sabedoria de entender, de compreender que é o único Deus. E não tem
conhecimento dessas pessoas não devem ser menosprezadas, como eu acabei de dizer. A gente deixa o preconceito de lado, a gente não faz acepção de pessoas e trabalha. Quando a gente tem a oportunidade de trabalhar na mesa dessas pessoas, a gente trabalha. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, como ela disse mesmo, porque dentro do meu local de trabalho, às vezes, tem pessoas que têm um conhecimento da Bíblia. Um dia desse aí eu falei, não, você está distorcendo toda a Bíblia. Não posso concordar com o que você acabou de falar. E eu com a Bíblia aberta, como que eu vou concordar com um negócio desse? Então, porque nem na verdade, é chato falar isso, mas é por parte da ignorância, por falta de conhecimento. Né? Então traz essa concepção errada a respeito de Deus. Né? Mas o Senhor, Ele é longânimo para com todos. O desejo dele é salvar a todos. Vamos lá. A experiência espiritual de Pedro. Quando se fala de experiência espiritual de Pedro, irmãos, Pedro teve tantas, né? Aí a lição colocou aqui, ó, a experiência espiritual ele numerou, né? Mas Pedro teve ótimas experiências com o Senhor, assim como nós também podemos buscar essa experiência com Deus. Experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Pedro teve uma experiência espiritual com a visão e revelação divina que o deixou perplexo. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentil, Cornélio, teria sobre as convicções de Pedro. E por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Está vendo aí, irmãos? Interessante. Pedro, Deus mostra, dá uma visão para ele. A visão é como se fosse uma trouxa, 4 pontas. Nessa trouxa, quando ela derrama animais imundos. É quando Pedro chega na casa de Cornélio, é que quando Pedro, olha só que interessante, Pedro começa a falar, e quando Pedro não está pregando, Pedro não prega o Evangelho ali para Cornélio, ele começa a falar, ou dar uma explicação, dar um tipo de ensinamento, todos ali recebem o Espírito Santo. Olha só que interessante. E nessa visão de Pedro, ele entende que Deus está mostrando aquela família de gentios, aqueles animais imundos que Pedro viu, né? E outra coisa, 4 está falando de uma plenitude aí. Quando você vê aqueles 4 homens levar aquele homem em cima do telhado, Deus está mostrando para Pedro que os gentios, ele também deu o filho dele pelos gentios, não é só pelo povo, embora Pedro aceitava, né? Acho que teve até, eu não vou tentar falar, mas tem até uma discussão entre Paulo e os discípulos aí, que Paulo é o apóstolo dos gentios, e os judeus não aceitavam de jeito nenhum. Então, irmãos, você vê que a missão da igreja não é fácil. A missão da igreja de levar as boas novas, de pregar o Evangelho, naquela época não foi fácil para eles. Por quê? Porque eles, no coração, não, é só nós, judeus, é que temos que aceitar, que temos a promessa do Senhor. Tem pessoas que falam assim, mas não seja tão ignorante, Pedro. Né? Mas que ignorância desse povo. Às vezes eu até critico, mas na verdade eles colocam algo no coração que depois tem que ser entendido. E o próprio Espírito Santo é que vai explicar. E explicou para eles. Então Pedro, quando ele vê que é engraçado, porque Deus está falando assim, agora come, Pedro. E Pedro fala, Senhor, jamais eu vou comer coisas imundas. Né? Ou seja, alimenta-se de palavra para que leve para eles. Entendeu? Então Pedro fica perplexo por causa disso. Porque Pedro foi um homem, irmãos, que a meu ver, olha só que interessante, Deus dá uma ênfase muito grande para ele, não é porque ele era melhor do que os outros, não é nem porque ele era mais fiel, porque ele chegou a negar Cristo 3 vezes. Né? Mas Deus vê uma qualidade nele um pouco diferente, assim como em cada um de nós aqui. Deus vê em nós algo diferente em cada um de nós. E Deus vai colocar para nós fazer aquilo que Ele vai nos capacitar. Cada um de nós vai ter uma capacidade diferenciada, dada por Deus.
Você não vê aí nem todo mundo que louva prega. Eu fiquei impressionado com o irmão Leonardo Costa, que esteve aqui na quinta-feira. O homem canta e canta bem e prega bem demais. Aleluia. Né? Então quem não veio quinta-feira aqui, perdeu, tá, irmão? Eu vou falar com o irmão, não perdeu. Os irmãos perderam. Né? Então essa é a questão. Então quando Pedro chega na casa de Cornélio, que ele começa a falar, e o Espírito Santo é derramado, nem estava pregando o Evangelho, o Espírito Santo é derramado sobre eles, e todos ele começa a falar em línguas. E isso quer dizer, aí Pedro fala assim, será que ainda tem alguém que vai negar a água que eu possa batizá-los em nome do Senhor? Aí Pedro compreendeu perfeitamente o plano de salvação de Deus, que não é só para mim, não é só eu que mereço ser salvo. O presbítero diz aqui, mencionou a Igreja Católica, muitos católicos vão ser salvos sim. É só eles colocar a mente em Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu não posso ter um preconceito e dizer, não, é só eu que mereço ser salvo. A salvação é para mim, que sou crente na pessoa de Jesus Cristo. O restante lá que não serve a Deus, o problema é Deus para lá, uai. Mineiro, mas não tem que falar o uai no final, né? Mas é um sotaque bonitinho, eu gosto desse sotaque. Não tem importância não, eu sou mineiro mesmo. Aí o que acontece? De Gênero, assim, em Minas Gerais, em Minas Antigas, ótimo, bastante mesmo. Então, sim, essa é a questão. Sabe? Quando nós nos deparamos com situações, irmãos, quantas e quantas vezes eu cometi essa falha? Sabe? Quando eu comecei a caminhar, eu achei que eu era um cara, eu estava cheio de Deus demais, eu menosprezava pelo amor de Deus. A sua caminhada, que talvez na conta não daquilo que eu aprendi aqui. E agora eu compreendo e entendo que não é só eu que mereço ser salvo. É todo aquele que se rende ao nosso Senhor Jesus Cristo. É todo aquele que aceita o sacrifício e não anula o sacrifício de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser anulado quando nós fazemos acepção de pessoas. Quando nós não aceitamos alguém de outra cultura, estamos sim fazendo exceção de pessoas e excluindo essa pessoa da salvação. Então Pedro ele fica maravilhado, perplexo, mas acontece que ele compreende, o Senhor é muito bom. E agora então, ninguém vai negar a água para nós vermos batizar este homem. E outra coisa, irmãos, ele falou sobre Cornélio, aqui o presbítero falou sobre Cornélio. Cornélio sim era romano, né? Era centurião, infelizmente ele estava a serviço de Roma, e Roma, de certa forma, oprimia os judeus, né? Cobrava muitos impostos, muito caros. Os judeus não aceitavam que Roma fosse tão autoritário, tivesse essa autoridade toda sobre Israel, sobre Jerusalém, né? Sobre o país, sobre a nação. Mas, por outro lado, Cornélio era um gentil que estava com o coração voltado para Deus. E aí o que Jesus falou lá, jamais atirarei fora aquele que vem a mim. Ele não menciona, se o português vier eu não aceito, se o brasileiro vier eu aceito, se o haitiano vier eu não aceito, o holandês eu aceito. Não, Jesus não falou nada disso. Né? Então, quer dizer, a visão, essa experiência espiritual de Pedro é a mais linda de todas que eu já li aqui, é linda demais. Eu quero aproveitar aqui 5 pontos, rapidinho, irmãos, bem rápido, não sei o horário. Mas veja só, olha, primeiro, Pedro viu um grande lençol, eu estou falando para os irmãos, olha só, vou explicar essa visão aqui. Pedro viu um grande lençol de linho, irmão, linho lá em Israel, está falando de pureza, de força, de plenitude. Linho, usavam muito esse linho, tá? Né? Aleluia. Ao segundo aí, o linho preso pelas 4 pontas, descendo do céu. É a justiça da graça oferecida para os gentios, Atos 10, 11, vamos falar lá. Irmãos, você vê, o que Deus está fazendo? O que o Senhor mostrou para Pedro? Mostrou para Pedro que vai derramar a justiça dele também para os gentios, para os estrangeiros, forasteiros. Tanto é, irmãos, que quando eles saíram do Egito, Moisés falou outra coisa, não desprezais
os estrangeiros, porque também foste estrangeiro no Egito. Olha só que interessante. Então, desde lá do Velho Testamento, quando Deus tira o povo do Egito, ele fala, Moisés ensinou para eles, não vamos menosprezar os estrangeiros, que fosse também estrangeiro lá no Egito. Ou seja, irmãos, então significa que menosprezar é a mesma coisa, com todo respeito, eu espero que vocês tenham muito claro, a mesma coisa de eu ou qualquer um pensar, aquele lá não merece a salvação, ele merece ser condenado. Né? Que é triste, né? Pois não. Segundo a Bíblia, minha missão, os que estão lá, se não houver uma revelação de Deus para eles, na roupa correta, não é discriminando, mas a salvação deles está em jogo. Com certeza. O que acontece, irmãos? O que o irmão está falando? Ser salvo, Deus mostrou para ele que ele era temente a Deus e fiel. Então, os que estão lá estão assim, estão seguindo a Deus, mas estão seguindo os passos lá que caminham, pessoas por caminho errado. Está vendo, irmãos, como que a própria missão ela nos exorta a ter um bom cuidado? Porque às vezes a gente pensa, não, eu estou salvo. Glória a Deus. E a forma que o raciocínio dele é importante. Por quê? Porque eles fazem com que a igreja medita. Espera aí, eu estou fazendo tudo certo do jeito que Deus quer que eu faça? Eu sou crente mesmo, obediente à palavra do Senhor, e eu estou executando exatamente aquilo que eu aprendi, aquilo que foi ordenado a mim. Então a visão dele e o raciocínio dele também é aceitável, é aceito. E é bom para que venhamos refletir também. Porque, meus irmãos, quantos e quantos pastores aí renomados aí estão no bar, enchendo a cara de cachaça, pessoas conhecedoras da palavra de Deus, que pregaram, que pegou revelações, que curaram até, que usou, em nome de Jesus, expulsou demônios. Então, o irmão está certo. Então, é um cuidado que nós temos que ter. E Pedro não tinha esse cuidado. Né? Ou seja, ele via os irmãos como impuros, e que não recebiam, não mereciam, mas também ele tinha que olhar para dentro de si próprio. Por quê? Porque toda a Bíblia, em vários capítulos, vai mostrar a longanimidade do Senhor. E ele esqueceu dessa longanimidade de Deus. Ou seja, se o Senhor é longânimo e eu sou servo dele, eu também tenho que ser longânimo para com o próximo. Então a lição é boa, né, irmãos? A lição está aí, dando um ensinamento ótimo para nós aqui. Né? Sim. Então, irmãos, o segundo ponto aí que eu quero para os irmãos, Pedro ouviu a voz do Senhor e obedeceu, irmãos. Não é fácil para um judeu, não é fácil. Vai lá na casa do gentil lá. Você viu o que aconteceu com Ananias, né? Ananias, vai lá, Saulo está lá, você vai pôr a mão sobre ele, vai curar a visão dele. Senhor, esse homem perseguia a igreja do Senhor. E Paulo era fariseu, Paulo não era gentil não, hein? Paulo era fariseu da linhagem, né? Da nação de Israel, do povo de Israel, dentro da promessa. E mesmo assim, Márcio, esse homem matou a igreja, persegue os seus. Agora você está mandando ele lá, vai, porque para mim ele é um vaso valioso. Sabe o que eu quero dizer para nós essa manhã? Que nós somos vasos valiosos na mão do Senhor. Temos o nosso valor nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que nos enche. Vamos lá. Terceiro, Pedro compreendeu a espiritualidade da lei, irmãos. Uma lei, sem entender a espiritualidade dela, ela mata. Pedro entendeu que ele pode estar dentro da lei, porque o Senhor não aboliu a lei. Jesus veio e cumpriu a lei. Ele cumpriu. Então Pedro entendeu essa espiritualidade. Quarto, Pedro entendeu que é o Espírito Santo responsável pelo mover da igreja em favor dos gentios.
Olha outro entendimento que Pedro teve. Esses 5 pontos que eu separei aqui, irmãos, é para nós entendermos que Pedro, se antes ele discutia, se antes ele não aceitava, agora ele aceitou. Aleluia. Agora ele torna-se outra vez tem uma nova mentalidade, um novo pensamento em relação aos gentios. Talvez, eu estou falando, a Bíblia não diz isso, mas talvez ele chegou, Paulo, me perdoa, Paulo, eu cometi uma falha enorme. Né? Talvez ele entendeu, ele compreendeu, não, os gentios também merecem ser. E quinto e último pontinho que eu quero aqui, Pedro entendeu que os animais purificados, que Deus mostrou na visão, era uma família de gentios, a família de Cornélio ali. Expandir mais, pode expandir se você quiser, não tem problema não. É todos os gentios ali, todos. Mas o que Deus, o que o livro de Atos Apóstolos vai falar a respeito de Cornélio? Que Cornélio orava a Deus, que Cornélio dava esmola no sentido de ajudar ao próximo. Ele é a família dele. Então quando Deus, por isso é que Jesus não glória, por isso Jesus, não, jamais atirarei fora aquele que vem a mim. Não interessa se você está bebendo, você está fumando, você está prostituindo, você está em pecado, você está querendo morrer. Não, se ele vier a mim, eu vou salvar. O amor de Deus foi para isso. Então a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo tem que compreender. Está lá no livro de Atos Apóstolos, capítulo 10, do 24, versículo 24 ao 28. Os irmãos leem lá, tá bom? Irmãos, algum comentário? Você queria fazer algum comentário para a gente? Não vai atrapalhar o tempo, não? Não. Meu irmão fala, estava lembrando aqui, que interessante que o Senhor Deus, ele falava dentro daquilo que os judeus entendiam, né? Dentro da cultura dos judeus, né? Essa visão aí desses animais, que são animais dos quais os judeus não comiam. A gente sabe que tem animais que Deus estabeleceu na lei, que os judeus eram proibidos de comer. Esses animais eram tidos como alimentos impuros, né? Impuros. Igual você destacou aí, né? Pedro e os demais consideravam nós, né? No caso aí, se fosse nos dias de hoje, né? Seria nós. Mas é uma referência a nós, né? Os gentios, né? Eles, até hoje, querendo ou não. Então naquele tempo, né, eles consideravam os gentios como imundo, como um zero à esquerda, né? Como igual o exemplo da mulher cananeia lá, né? Que eles achavam que era um povo que não merecia uma oportunidade, mas o amor de Deus não era alcançar todos, né? Não era só os judeus. Pedro não tinha essa mentalidade. Bem, irmãos, nós somos gentios cristãos, tá? Não esqueça disso não, tá? Somos gentios cristãos, porque senão nós estamos dentro da questão, ou seja, fora da linhagem de Judá, de Israel, mas hoje nós somos gentios cristãos. Aleluia. Rendemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, não deixamos de ser gentios, mas hoje temos uma mentalidade salvífica, de salvação, nosso Senhor Jesus Cristo. Então somos reconhecidos como gentios cristãos. Vamos? Meus irmãos, eu vou ler para a gente ver a urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, a igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o Evangelho. Deus já fez isso. De que forma Deus fez isso? Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o Evangelho.
Deus já fez isso? De que forma Deus fez? Alguém sabe responder? Vamos, De igreja. que forma que o Senhor fez isso? Enviou o Filho dele por mais de 3 anos e meio pregando o Evangelho do Senhor. Então significa que Deus permitiu, deixou que pegou o Filho dele por nós para pregar o Evangelho, trazer as boas novas. Mais uma vez eu tenho que dizer que essa missão não é para os anjos. Não é. Uma vez eu critiquei um pastor, tinha uma pessoa possessa, e o Senhor, e esse pastor orou a Deus e falou assim: Senhor Deus, envia aqui o anjo Miguel com a espada, Senhor, e traga nesse espírito maligno e acaba com esse espírito maligno, para que essa pessoa seja liberta. Eu falei assim: esse irmão está orando para anjo agora? Aí o espírito maligno estava naquela porra, com aquele gritão lá, está me espetando, está me espetando. E eu fiquei daquele jeito, eu não voltei da igreja mais, fui falar, vou procurar saber como funciona esse negócio aí, porque esse pastor pode estar equivocado, eu não tinha menção da Bíblia, um pouquinho eu conheço hoje, eu não conhecia nada. Eu falei assim: eu não vou criticar não, aquilo que eu não entendo eu vou ficar calado, saí calado, não fiquei, não comentei, estou comentando agora há mais de 10 anos isso, falando de pastor quietinho no caminho lá, está fazendo trabalho dele, eu não estou fazendo nada. Aí, depois eu vi aquela pessoa com a Bíblia na mão, andando em frente de casa lá, aquela pessoa foi liberta mesmo, lá, aceitou Jesus para lá, deixa lá, e Deus te pastor para lá. Mas eu, sinceramente, aquilo que eu não entendo, eu não comento. Então eu vou comentar aquilo que eu entender, vou buscar entendimento. Aí eu posso comentar, né? O fato é que o Senhor fez a obra, salvou aquela vítima do espírito maligno, assim como o Senhor fez muitas e muitas vezes no ministério terreno dele. Irmãos, rapidinho aqui, mas não existe nenhum texto na Bíblia. Isso, não existe texto. Não existe nenhum texto na Bíblia de alguém estar orando. Isso, irmão, é bom saber disso. E pedindo Deus para enviar um anjo, Miguel ou Gabriel, para expulsar o demônio daquela pessoa. Tem que pedir em nome de Jesus. Isso, irmão, bem colocado. Muito obrigado por você te abençoando. Bem colocado. Na Bíblia não existe esse negócio de estar orando a Deus mandar anjo. Pelo amor de Deus, né, irmão? Você pode também, por exemplo, estar aqui e falar: faz também para você aqui. Vou finalizar aqui. Tem outro exemplo aqui, no livro de Judas. Lá está escrito que Miguel estava lutando com o diabo pelo corpo de Moisés. Aí, o que Miguel disse? O Senhor te repreenda. Então aí está um exemplo, né? Bem colocado também, Deus abençoe, irmãos. Aí fica essa falha aqui, eu peço perdão aos irmãos. Não se ora, né? Pedir Deus anjos não, porque você vê. A luta entre Miguel e o Espírito Maligno para tomar o corpo de Moisés, ele não falou mais nada, o Senhor te repreenda, pronto, acabou. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, irmãos, aqui, ó, a urgência da pregação. O Senhor poderia ter feito tudo sozinho, mas não fez. Irmãos, Deus, ele poderia. Eu costumo dizer o seguinte: como Adão e Eva pecou, Deus poderia ter exterminado tudo ali na hora, não acabar com isso aqui. Mas aí como ficaria o livre-arbítrio deles? Se Deus falasse: não, porque Deus não é um ditador. Deus não é um autoritário. Tem tantos pastores que é autoritário, né, irmãos? Tem tantos obreiros da casa do Senhor que é autoritário, chega a ser até machista. Acha que só, eu sou pastor, reverendo, bispo. Acha que é maior que Deus. E o próprio Jesus falou com os escribas e fariseus: pois tu não fostes deuses na terra? Não tivesse dado poder? O cara acha que está recebendo do Senhor poder e acha que agora eu sou, eu faço, eu vou. Aí anda sem metros, cai no fofoca, porque não é nada disso que Deus quer. Então Deus poderia ter feito tudo sozinho, mas o Senhor, Ele, aleluia, Ele fez o barro queimado com fogo santo, para transmitir as boas novas na terra. O Senhor, Ele fez o homem de barro, uma matéria tão simples, mas tão simples, que
que até a água pode fazer, mas não queimado com fogo santo, com o Espírito Santo com fogo santo. Por causa disso a ira do nosso inimigo. Por quê? A autoridade que Deus nos dá é contra Ele. Então Deus não quer fazer nada sozinho. Assim como eu também não faço, assim como o presbítero não faz, assim como o pastor não faz. Então Deus deixa um exemplo para nós. E não quer fazer nada sozinho, não. Não quer pensar que você é um tal, não. Você não é super-guerra, você não é super-homem. Não vai conseguir. Vai parar no meio do caminho. Vai parar. Não vai aguentar a luta, você sozinho. A Bíblia fala assim, ó, melhor que seja dois. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Ei, glória a Deus, hein? Que bênção. Quer dizer que se eu cair, ou se eu resvalar meu pé lá e cair alguém, vai lá me levantar. Eu não falo, não é dessa forma não. Levanta e coloca de pé aí, pede perdão a Deus, que Deus quer te salvar. Opa! Então Deus não vai fazer nada sozinho. Aleluia. Pois o Senhor, tanto como a igreja dele, para alcançar todos os seres humanos, Deus não tira a honra. Você vê, se Deus fizesse tudo sozinho, por que Jesus prometeu o Espírito Santo? Eu vou vos preparar lugar, mas não vos deixarei órfão, vos enviarei o Espírito Santo e vos ensinará tudo. Ah, que é isso? Para que eu vou? Não, se eu vou fazer sozinho, não preciso. Deus nunca vai tirar a autoridade do Espírito Santo da terra. Uma coisa que é muito séria, porque Sansão ficava brincando com o pecado, o Espírito antigamente, o Espírito Santo vinha e voltava. Sansão orava, o Espírito Santo vinha e dava força para ele, não sei quantos milhões de leão lá, e matava 1000 homens com uma queixada de mula, ele fazia o que fazia, e depois brincava com o pecado. Então eu sou, né? Não quer dizer que Deus pode me dar poder, me dar autoridade, eu vou ficar brincando com o que Deus me dá, né? Então Sansão teve essa falha. Deus nunca vai tirar a honra do Espírito Santo. Os feitos para a salvação da humanidade é pelo Espírito Santo, irmãos. Uma igreja que não crê no batismo do Espírito Santo, que não crê no Pentecostes, que não crê em buscar o batismo, a força pelo Espírito Santo, essa igreja fica estagnada, ela não avança. Ela não avança. Se você não crê que o Espírito Santo vai agir para ajudar a impulsioná-lo, irmãos, se ninguém você vai estar sentado nesse banco aí. Ninguém foi feito, é claro, irmãos. Tem um pastor que falou assim, irmãos, existe a diversidade de dons, uns para profeta, uns para pastores, ele vai, cada um fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Mas tem pessoas que querem ficar sentado no banco. Não pode ficar sentado no banco quando fica no Senhor, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Tá bom, vai ser salvo. Vai ser salvo. Mas a igreja do Senhor foi levantada para fazer. Para fazer, irmãos. Outro dia o irmão me ligou. Lá, o Ivani. Ô irmão, fala, eu estava contando com você aqui, para você pregar aqui, rapaz, você não veio. Eu falei, Ivani, me perdoe, eu não tenho vontade para ir ao motivo. Então vamos ser verdadeiros também, né? Ô irmão, nem vontade. A Cristiana me falou, a Luciana me falou, mas eu nem vontade, irmãos, eu tive. Vai lá. E ele passa por uma luta, porque a igreja no interior, outra cidade que é totalmente voltada para a religião, é difícil pregar o Evangelho. Está aí uma das missões mais difíceis da igreja, é levar a palavra do Senhor. Por quê? Porque se não houver o Espírito Santo para convencer, não convence. Quem te convence, quem me convence do pecado é o Espírito Santo. Quem me convence que o Senhor veio para nos salvar é o Espírito Santo. Então Deus nunca vai tirar a autoridade do Espírito Santo de agir na terra. Né? Só para finalizar aqui esse tópico. A salvação da humanidade é pelo Espírito Santo, pois o Senhor deixa esse compromisso para ele. 1 Pedro 1,12, Atos dos Apóstolos 8,22. A igreja também tem a responsabilidade para a salvação da humanidade, através de que? Da busca pelo Espírito Santo
teve na festividade sexta-feira. E eu falei assim, Senhor, por que, Senhor? Por que, Jesus, que a gente veio aqui falar de línguas, a movimentação do Espírito Santo na igreja, em tempos de festividade? Aí no meu coração falou assim, sabe por quê? É porque eles estão alegres, eles estão felizes, eles não estão reclamando, eles estão murmurando. É por isso que o meu Espírito Santo vai agir com maior ênfase, porque não tem reclamação, não tem murmuração, eles não têm contenda. É por isso. É que quando eles estão unidos aqui, eles esqueceram dos problemas lá e agora só me glorifica. Eu não consigo arrepiar. Então, eu não questionei, eu falei, não, irmãos, eu queria tanto ver essas coisas da minha igreja lá, da igreja, com o Senhor. Não estou sendo pergunta por contenda, não é isso não. É porque a situação, eu fico assim, meu Deus, o Senhor não é o mesmo Deus. Então, irmãos, tudo depende do agir do Espírito Santo na nossa vida. Tudo. Vamos lá, vamos seguir aqui? Aleluia. O preço dá para mim aí? A salvação dos gentios, você pode ver todo o tópico, tá? A salvação dos gentios, pregação dos gentios. Eu gostaria que o irmão usasse o microfone. A salvação dos gentios? Isso. Pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Atos 11:14. Sua pregação totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. Atos 10:34. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objetos do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Atos 10:35. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele que, em qualquer nação, o teme. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Está em Cristo, está salvo. Não está em Cristo, não está salvo. Segundo ponto, a convenção dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Atos 10:4-3. Todos que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos na sua soberania e graça. Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto os judeus quanto os gentios necessitam se arrepender para ser salvos. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusivamente deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Atos 11:18. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram dos seus pecados. Amém. Deus abençoe. Irmãos, pregação aos gentios. Nós sabemos que havia uma separação, havia uma divisão ali, havia algo que falava assim, não, é o seguinte, não vamos pregar para outros povos. Se eles quiserem ouvir, que ouvem de longe, e se eles quiserem crer, creiam de longe, eles para lá e eu para cá. Eu, que sou judeu, eu tenho uma promessa. Se eles quiserem fazer parte da promessa, que sejam circuncidados. Era assim. Lembra o que aconteceu lá com os familiares de Jacó, que a filha de Jacó foi visitar outro povo e acabou sendo estuprada? Aí o rei teve lá, falou, olha, meu filho está enamorado pela sua filha. Estava tudo resolvido ali, mas infelizmente os filhos de Jacó
foi lá arrumar contente, matou aquele povo. Já estava tudo resolvido já. Ou seja, o Senhor já colocou a questão resolvida já. Está resolvido, eu quero salvar toda a humanidade. Aí os filhos de Jacó vai lá e mata aquele povo. Porque acharam que era desonra. Né? Há um problema aí da acepção de pessoa. Há um problema aí do preconceito. Olha aí o problema que dá quando eu olho para alguém e falo assim: esse aí não é merecedor de nada. Esse aí não tem condição para nada. Deixa ele quieto para lá. Né? Então, Pedro, quer falar alguma coisa? Quer? Pode falar. Pedro, então, ele começa a compreender então, a pregação do gentil, que ó, Deus amou a humanidade, irmãos. Nós estamos cansados, está decorado na nossa mente. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sei, é bíblico. É um versículo que tem que fazer ênfase todos os dias da nossa vida. E nós não temos que ser um crente costumeiro, rotineiro, temos que ser crentes renovados, para que essa palavra se renove em nós todos os dias, para que nós venhamos pregar o Evangelho a toda criatura. Apóstolo Paulo, olha isso interessante, no livro de Marcos, está dizendo, o evangelista Marcos, ele olha, pregar o Evangelho a toda criatura, toda. Ou seja, no momento que aceitar Jesus, passa a ser filho de Deus. Se não aceitar, é criatura divina. Isabel. Pelo que eu entendi da lição, a gente começa a fazer acepção de pessoas quando a gente tira aquele sentimento do Evangelho. Por quê? Quando eu acredito que eu sou salvo e o meu irmão não, eu acredito que eu tenho algo que me faça salvo e o meu irmão não. O mesmo, quando a gente está fazendo acepção de pessoas, a gente tira o plano de salvação tendo Cristo como centro e nos coloca no centro. Porque quando Jesus é o centro, o mesmo Cristo que salvou ele é o mesmo Cristo que nos salva. É o mesmo Deus que opera tudo em todos, como Paulo fala aos irmãos das cartas dele. Quando a gente começa a ter essa acepção e fazer essa diferenciação, a gente está distorcendo o Evangelho e tirando Jesus do centro dele. Está vendo, irmãos, a situação que é? Quando nós não fazemos, quando nós fazemos excepção de pessoas, ou não aceitamos o próximo que é de outra nação, que é de outro costume, de outra cultura, nós estamos anulando a pregação genuína do Evangelho. Que maravilhoso! Te adoramos, Jesus. A questão é a seguinte, olha só. Como Deus amou toda a humanidade, a Bíblia nos ensina que seu amor entregou o seu Filho. Deus abençoe. Que o seu amor entregou o seu Filho, o Senhor, para salvar a todos, não somente os judeus. Quando a Isabel colocou em questão aqui, colocou uma situação, veja bem, quando eu não quero aceitar, acreditar que Deus pode salvar, eu estou anulando a pregação do Evangelho. Ou seja, eu estou anulando aquilo que o Espírito Santo já colocou em meu coração, mas eu não quero aceitar. Eu não quero, é a mesma coisa assim, não, eu não quero ter ninguém, glória a Deus, eu não quero ter ninguém perto de mim que não faz parte da mesma evangelho que eu sou, da mesma crença que eu tenho. Não, ele é fulano de tal, eu não quero. Ele é católico, eu não quero. Ele é espírita, eu não quero. Ele é isso, ele é aquilo, eu não quero. Ah, não, é eu que sou merecedor, eu sou o único merecedor. Eu sou o único. Ou seja, eu coloco como eu coloco um individualismo dentro de mim. Eu sou individualista. Eu sou egoísta. Porque a graça de Deus veio para todos, mas eu quero ela só para mim. Não, o que é isso? Antes eu bebia, fumava, prostituía, agora eu estou aqui, eu tenho que aceitar aquele lá. Perdão. Eu tenho que aceitar aquele de lá agora, ele que vamos ir para lá. Então isso é grave demais. A lição, ela vem nos exortando e colocando, ela abrindo, talvez, uma ferida em nosso coração, mas ao mesmo tempo fechando com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, dando-nos a entender
Tem o nosso, não é o nosso. Não é o meu, é o nosso. Né? É a nossa salvação. É o nosso Senhor. Aleluia. Vamos lá. A conversão dos gentios, ele já deu o toque. É necessário que entendemos antes. É necessário que entendemos antes de existir. Aleluia. Antes de etnias, idiomas. Olha só. Antes de existir glória a Deus, qualquer tipo de língua. Aleluia, glória a Deus. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Quando Deus fez Adão, você vai falar irlandês, viu? Ou Adão, você vai falar argentino, espanhol. Adão, você vai falar inglês. Adão, você vai falar brasileiro. Não, peraí. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. É a imagem e semelhança do Senhor andando pela terra. É a igreja do Senhor, a imagem e semelhança santa do Senhor. Aí eu falo, eu não era gentil, antes, quando você não fazia parte da imagem e semelhança, hoje você é a imagem e semelhança dele. Por quê? Porque você reconheceu que o Senhor te criou, te salvou, te resgatou do pecado, te tirou da maçã do pecado, te colocou em rocha firme. Hoje você faz, sim, a imagem e semelhança do Senhor. Aleluia. Isso é muito importante, irmãos. Todos são salvos pela graça de Deus. O que Deus quer é que todos alcancem o arrependimento. Livro de Atos, 1 Pedro 3,9, Atos dos Apóstolos 11, versículo 18. A vontade de Deus é que todos, sejam gentios, sejam brasileiros, seja espanhol, seja inglês, toda a nação da terra. Aí então um dia alguém falou comigo assim, mas e aí, tem 3 milhões e tantos deuses, Deus quer salvar ele também. Se ele se render, Deus vai salvar. Não é questão de religião, é questão de arrependimento. João pregava o evangelho do arrependimento. Ah, mas a mensagem de João era dura demais, irmão. Era, irmãos, era. Mas era arrependemos, porque é chegado o reino de Deus. Vamos lá, vamos correr de novo, para finalizar os 2 tópicos aí. Aleluia, irmãos. O Espírito derramado sobre os gentios, irmãos, querendo ou não acreditar, houve o Pentecostes dos gentios, viu? O Pentecostes também aconteceu. Gentílico, Pentecostes gentílico até, é uma palavra complicada, parece que então tem sim, entendeu? O Espírito prometido, o batismo do Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro fez referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Assim, o arrependimento, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal no batismo do Espírito Santo, bênção de Abraão feita aos gentios, Pedro já havia dito, criando a profecia do profeta Joel, que o batismo do Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne, irmãos, toda a carne. Deus não fez exceção, não faz exceção de pessoas para derramar sobre ele o Espírito Santo. O Senhor não está dizendo, não, eu vou derramar o Espírito Santo só nos brasileiros, só nos espanhóis, só nos ingleses, só nos portugueses, só nos judeus. Não, o Senhor, ele derramou o Espírito Santo naquela família de gentios e ele derrama hoje também sobre nós o Espírito Santo dele. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá, o Espírito Santo recebido, glória a Deus, como vimos
como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios. Irmãos, somos crentes gentios, nós somos gentios, mas cremos no poder do Espírito Santo, cremos no poder de Deus, cremos que a igreja tem esse poder, tem o Espírito Santo e tem como resgatar aquele que está na lamaçal do pecado, aquele que está perdido, aquele que está desistente, aquele que quer destruir a vida. Nós temos essa autoridade dada pelo Espírito Santo. O Senhor está mostrando que houve sim o Pentecostes sobre os gentios, o Pentecostes gentílico. Isso é magnífico, isso nossa, gente, é grande demais para a mente humana pensar. Glória a Deus. Deixa eu só finalizar. Um Pentecostes visto e ouvido. Eita! Estou um pouquinho, irmãos. Então eu abrindo um valor aqui. Pentecoste, um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentil em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes, irmãos. Aquela mesma experiência lá atrás, nós também recebemos. O que Deus fez foi abrir os olhos de Pedro e dar argumento a Pedro para os demais. Não, eu não aceitei que aceitar porque foi Deus que derramou. Eu fico imaginando Pedro chegando perto de todos eles. Não, nós temos que aceitar e recebemos. Nós temos que aceitar porque não foi eu, foi o Espírito Santo que fez. Olha que interessante. Olha que lindo que é. Ou seja, eu, sendo gentil, aceitei a Cristo. O Espírito Santo veio sobre mim. E o que mais interessante, e vamos finalizar agora, sabe com o que, irmão? Foi isso aqui agora, Isaías, capítulo 65. Glória a Deus. Livro de Isaías 61, melhor dizendo. Eu vou ler porque é muito maravilhoso isso aqui. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não faz separação de ninguém. O Senhor jamais vai excluir qualquer um que seja que se render a Ele. O Senhor não tem prazer na morte, o Senhor tem prazer na vida. Olha o que está escrito no livro de Isaías 61. Isso está mencionado a Jesus Cristo, que veio trazer a palavra dele, que veio trazer os ensinamentos do Senhor. Estava sobre Jesus, hoje está sobre nós. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado, e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Oh, glória a Deus! Aleluia! Assim eu agradeço a oportunidade, mas eu quero neste momento, por 30 segundos, fazer uma oração para a igreja. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé e fechassem os olhos por 30 segundos somente. Nós vamos estar orando ao Senhor, para que o Senhor continue derramando sobre nós este Espírito Santo, esse Espírito Santo que vivifica, esse Espírito Santo que renova, esse Espírito Santo que traz esperança. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Pai, porque sabemos da Sua soberania e nós cremos no Senhor, Jesus Cristo.
podem sentar e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Mateus. Amém. Vamos perdoar os amigos. Vamos, irmãos. Textual. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos capítulo 10, versículo 47. Amém, irmão. Do meu relatório, já vi o titular 9, ausente 3, crédito 6, distante 0, total 6, menos 6, revista 6, aumenta 3, 25. Atitude do titular 6, ausente 1, presente 5, distante 0, total 5, menos 3, revista 4, aumenta não 3. Semeadores de titular 3, ausente 1, presente 2, distante 0, total 2, menos 2, revista 2, aumenta 2 e 10. Santo Israel, matriculado 27, total 27, presente 20, distante 0, total 20, vírgula 16, revista 14, oferta 43, 25. Total geral, matriculado 45 ao 22, presente 33, distante 0, total de pessoas 33, total de vida 27, total de revista 26, total de oferta R$48,95 e tem campanha do primeiro também. A igreja aprova o relatório do irmão Mateus. Vocês observaram que, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o relatório de hoje, irmãos, é um relatório bonito. Eu exalto o nome do Senhor Jesus pela sua vida, meu irmão. Você, minha irmã, você que se esforçou para vir hoje participar desse momento de adoração ao Senhor. Quero aproveitar e pedir os irmãos, aconselhar os irmãos, não fique tanto tempo sem vir para a igreja, participar do culto de manhã, participar da escola bíblica dominical. É um momento especial, tem momentos na nossa vida que não voltam mais, irmãos. O dia de amanhã, o dia de ontem passou, hoje vai vir outras experiências. E o que acontece? Eu estava pensando ali, irmão Elias, muitas igrejas cristãs no Brasil e no mundo fecharam as suas escolas bíblicas dominicais, porque os irmãos foram deixando de vir, foi deixando de frequentar. Conclusão, tiveram que fechar, acabar com a escola dominical. Outros suspenderam domingo de manhã, aí mudou para quarta-feira para ver se o povo ia. Aí depois mudou para segunda, mudou para terça, mudou para quinta, mudou para sexta, para tentar se agrupar, colocar um dia e um horário que facilitasse para os irmãos. Mesmo assim, não teve jeito, e tem muitas igrejas conhecidas, famosas, que estão com as portas, entre aspas, fechadas no dia da escola dominical. Mas eu convoco os irmãos,
Vamos nos esforçar para isso não acontecer aqui. Vamos continuar vindo para a escola dominical. Todo domingo é quase impossível, mas se esforce para estar vindo. Não mande seus filhos, tente vir junto com eles também a adorar o Senhor. A igreja de pé. Se Deus permitir, a partir de janeiro nós vamos voltar com a classe dos jovens, lá no fundo, ensinamento específico para os jovens. À noite, culto da Santa Ceia do Senhor, e hoje já está entendendo também as trofeias. Algum aviso a mais que eu não me recordo? Santa Ceia hoje é só isso. Irmão Elias, gostaria que o irmão Elias, fica de ver perto de mim. Gostaria que o irmão Elias orasse ao Senhor, agradecendo ao Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por mais um período na tua presença, Senhor, onde podemos ser edificados